ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos foi dado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, toma vida pra tua igreja, ó não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha e luta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, perseguindo avante. Ambos brigam que valor, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, juntos alegria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não passivos, hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o mundo inflama, reveleja
Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, da frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Grupo de Maravilhas agradece a oportunidade. Com a leitura da palavra inicial, Pastor Cleiton. Louva a Deus por mais um dia estar na casa do Senhor, juntamente com todos os irmãos. Aleluias. Quero glorificar o nome do Senhor também por meu pai, minha mãe, meus irmãos estarem na casa do Senhor juntamente. Fazia muito tempo que a gente não cultuava junto. Glória a Deus. Deus propôs esse momento, juntamente com os amados irmãos também. Glória a Deus. Quero ler uma palavra bastante conhecida, lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. Muito se diz que isso é direcionado somente às ofertas, mas não é tanto assim. Aleluias. Versículo 9, do versículo 1 ao decorrer. Glória a Deus. 2 Coríntios, Epístola de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Aqueles que não têm a Bíblia, pode acompanhar ali no telão. Glória a Deus. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escreva. Porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Acácia está pronta para contribuir desde o ano passado, e a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito que nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim de que estejais preparados, como afirmei que de fato estariam. O fim de que, se alguns dos macedônios forem comigo e os encontrares despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em vosso coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama ao doador que contribui com alegria. Somente até aqui, meus amados irmãos. Aleluias. A gente sabe que essa carta é direcionada diretamente à igreja que está localizada em Coríntio. E muito se assemelha ao conhecimento muito abrangente que Paulo direcionou a eles. Eles fazem menção de bastante pessoas aqui, mais especificamente aos macedônios, a qual ele direcionou essa carta para que não pegasse a igreja de lá despreparada. Por quê? Por causa que tinha bastante referência que Paulo fazia a esses macedônios. Ele falava que eles eram bem dispostos, contribuíam com generosidade, mas a contribuição não é somente em valor, em dinheiro, em espécie, mas sim com a nossa adoração. A gente se assemelha a essa passagem, adoração com dinheiro, por causa que também ali no versículo 6, e digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura também ceifará. Já pensou se a gente contribuir ao Senhor com a nossa adoração pela metade, ou seja, uma proporcional que só sobra? Será que Deus contribuiria com o amor dele de igual modo para conosco? A palavra diz que a gente sendo infiel, Deus não pode ser infiel, por causa que a natureza dele é a fidelidade. Aleluia. Então Deus nos trata com fidelidade.
mesmo a gente sendo infiéis, porque a natureza humana, ela é carnal e muitas das vezes a gente se desvia, muitas das vezes, para a nossa carnalidade. É normal? Um pouco sim, mas a Bíblia nos diz que a gente tem que se santificar cada vez mais para que a gente chegue a ver a Deus. E Deus colocou isso no meu coração, a nós não nos contribuir a Deus, ou seja, a nossa adoração pela metade, com migalhas, porque Deus nos dá uma manhã abençoada todos os dias, com este fôlego que a gente respira, os nossos levantar dos nossas pernas, da firmeza, um dia abençoado de serviço, um dia prazeroso juntamente com a nossa família, um dia prazeroso com os nossos amados irmãos para adorarmos a Ele. Então, meu irmão e minha irmã, não contribui a Deus com as migalhas, mas com a melhor adoração a qual você possa ofertar. Porque já pensou? Vamos dizer um exemplo aqui, Paulo, ele mencionou isso dos amados irmãos em Coríntio. Já pensou se tem grandes testemunhas dessa igreja, Assembleia de Deus Filadélfia? Os irmãos contribuem com alegria, os irmãos é fervoroso em oração, em adoração, e chega um irmão que ouviu essas palavras de testemunho, chega aqui e nós estamos oferecendo só migalhas. Irmão, nesta noite, seja como Paulo referiu aos irmãos ali em Coríntio, louve ao Senhor com a melhor adoração que você tem. Amém? Desde já agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. E as palavras que louvem ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Logo em seguida, o pastor Donizete pode estar preparando algo para o Senhor colocar em seu coração. Aleluia! Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Irmãos, eu vou ler aqui em Salmo 116. Se os irmãos quiserem me acompanhar. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Aleluia. E a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercam, e angústias do inferno se apoderam de mim. Encontrei a angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, ao nosso Deus tem misericórdia. Senhor, guarda aos simples, fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pegarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecei-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pegarei os teus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvei ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Agradeço minha rica oportunidade e as palmas que louvam o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém.
Podeis assentar? Minhas irmãos, meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Sinto imensa alegria de poder estar com vocês aqui hoje. Ponto facultativo que virou feriado nacional em razão do Corpus Christi, instituído em 1264 pelo Papa Urbano IV, cuja tradução do latim para o português significa Corpo de Cristo. Além da Igreja Católica, a Igreja Anglicana comemora essa data, que não é comemorada por cristãos ortodoxos e por nós evangélicos. Semana passada, eu publiquei a minha agenda no grupo da família, na qual constava esse momento para estarmos aqui. E não é pouca coisa, é a primeira vez que toda a família, os netos, filhos, as netas, se reúnem aqui com a gente. E no domingo, a minha nora Jenny Gomes, que está ali, me perguntou o que eu vinha fazer na igreja. E é claro que eu não ia deixar passar isso em branco, não é? Eu desconversei, claro, pois se tivesse dito que viria comunicar um fato, ela certamente ficaria curiosa. Portanto, estou aqui para lhes comunicar um fato. E hoje a neta Kathleen Sofia esteve em casa também, querendo saber o que eu viria fazer aqui. A Tatiana me mandou uma mensagem depois, disse: estou sabendo que você vai lá na igreja, o que você vai fazer lá? Aí a Ruth, a minha esposa, falou: olha, mas o que você vai fazer lá? Quero saber também. Aí eu vim comunicar um fato. Portanto, eu estou aqui para lhes comunicar um fato. Este fato acredito ser de interesse de todas nós, de meu interesse e de seu interesse também. E o que é um fato? O fato é um acontecimento real, cuja veracidade pode ser comprovada por meio de evidências, registros, testemunhas, observações. O fato, em razão do qual eu estou aqui, é a ressurreição de Jesus. A nossa fé não está circunscrita aos corpos físicos, às datas. Ela é permanente em razão de Jesus haver ressuscitado e viver para todo sempre. A crença em Jesus está para além dos ritos e cerimônias, está na busca pelo reino de Deus, em refletir, em compreender a importância de Jesus para todas as pessoas, a fim de que as pessoas, possam receber e partilhar este fato que eu comunico a vocês. Só tem vida abundante a pessoa que participa com e pela fé do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A comunhão, comer o pão e beber o vinho, arquétipos, modelos da carne e do sangue de Jesus, é um arquétipo, um modelo que revela a bênção de tê-lo dentro de nós. Eu desejei e estou aqui em consequência de um fato que foi possível pelo amor de Deus. Eu renasci da água e do Espírito e agora Deus habita dentro de mim. E o seu Espírito preenche a inquietação da minha mente e do meu coração, me proporciona o amor e a comunhão com as pessoas, com a fauna e com a flora. E assim, sigo a minha caminhada de comunicar este fato pelas estradas do amor e da comunhão, renovado a cada manhã pelas misericórdias de Deus, com a esperança de participar do coral celestial descrito em Apocalipse, no capítulo que nós lemos, no qual
todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo cantavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Graça, saúde e paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tremendo. Glória a Deus. O irmão Renan, com a oportunidade. Meu Deus, Deus, meu Deus, Aleluia, Jesus. Glória. oh, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres ver, tanto assim, se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí, com ele, porque me queres tanto assim, assim o Senhor vai vir para ti esta noite, e eu quero tanto enxugar meu pranto, te fazer só meu filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim, assim ó Senhor, eu quero te envolver em teus mistérios, no manto da minha glória, eu vou desenrolar o santo, mudar a tua história, eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que desonram, hoje a vitória, porque me queres tanto assim, eu quero tanto enxugar meu pranto, te fazer só meu filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Eu que agradeço pela rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu sou Deus, Deus maravilhoso. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero te oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, eu vou receber. Sou pequeno
nós venha, como o irmão falou, dar o nosso melhor hoje pro Senhor. Porque Ele nos deu essa rica oportunidade de hoje estar na presença dEle. É como diz o meu esposo, com a família em Cristo. Isso é uma grande oportunidade. É verdade. Verdadeiramente, a gente deixa o nosso dia passar desapercebido. Na correria do dia a dia não agradece ao Senhor. E somos tão falhos que muitas das vezes passamos o dia sem dobrar os joelhos. E quando chega na casa do Senhor, a gente tem que dobrar os joelhos aqui e a gente lembra: Senhor, hoje eu não falei contigo. Hoje eu não agradeci. Meu Deus. Quão falha eu sou. Quão miserável eu sou. Né? Mas o amor dele, a misericórdia dele vem nos alcançando a cada minuto. E hoje eu e você tem esta oportunidade. Então adore o Senhor como se fosse o último culto. Dá o melhor para o Senhor. Agradeça a rica oportunidade nas palmas que louvam o Senhor. O irmão Kleber, com a oportunidade? Aleluia! Deus fiel, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia! Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu sempre costumo louvar, mas hoje a garganta está uma bênção. Eu vou ler um versículo que se encontra aí. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em Mateus 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão para as aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhe-vos de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e aos discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram 2 pedaços que sobejaram, 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Este lugar vai tremer. Venham são neste lugar. Fogo santo, labareda. Crente frio vai queimar. Se estiver alguém enfermo, curado vai sair. Porque o barulho é novo. Já está presente aqui. Começa agora a glorificar, porque o barulho de glória está neste lugar. Desce a glória em ti, dá um sonho de Deus que deslizou em ti. Começa agora a glorificar, porque o barulho de glória está neste lugar. Desce a glória em ti, dá um sonho de Deus que deslizou em ti. Pai amado, Pai querido, que também está, Senhor, a tua serva. Não vamos apresentar ela em tuas mãos, porque nós cremos que ela já se encontra, meu Deus. O Senhor vai usar poderosamente, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade.
que ela venha ser boca do Senhor nesta noite para as nossas vidas. Abra os nossos ouvidos espirituais, Pai, a nossa mente, o nosso coração, nos mantenha atentos, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar sobre nós nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Receba a serva do Senhor com uma salva de palmas para Jesus, amém? Saudemos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que estava aquietado, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno? Mas ele negou e dizendo: Não o conheço, nem sei o que disse. E saiu fora ao pedre. E o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar não conheceu esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. E retirando-se dali, chorou. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Eu procurei a palavra do Senhor. O Senhor falou muito ao meu coração sobre esta palavra, sobre Pedro, porque Pedro era um dos discípulos dos 12 que Jesus escolheu para andar com ele, fazer a obra em cima dessa terra. E Jesus amava cada um deles. Pedro tinha uma diferença um pouquinho, que Jesus amava muito, né? Aleluia, Jesus, assim diz a palavra. E o Senhor falou para Pedro que antes do galo cantar 2 vezes, ele negaria Jesus. Mas Pedro falou: Não, Senhor, não negaria o Senhor. Aleluia, Jesus. Ele falou: Pedro, se tu me amas, você vai me negar? Não, Senhor, eu não vou te negar. Mas a palavra diz, não aqui onde eu li, mas a palavra diz que tinha que se cumprir o que o Senhor passou. Mesmo estando junto com os discípulos, o Senhor caminhando, né? Judas vendeu nosso Jesus. Ele vendeu, ele levou o nosso Jesus para aquela cruz. E só que mal sabia Judas que ele só estava ajudando Jesus a cumprir o momento e o tempo determinado que ele veio fazer na terra. E aquela era a hora dele. Então Judas vendeu, mas ele não sabia. Mas muitas vezes o nosso inimigo, as pessoas se levantam afrontas e a gente acha que, por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu estou certo diante do Senhor, eu estou fazendo o que é certo, eu não pequei, eu não estou fazendo nada de errado. E por que tudo isso? Mas você tem que lembrar e glorificar a Deus. Você não está entendendo muitas coisas, mas o Senhor, Ele entende, Ele sabe de tudo. E muitas coisas, tudo em nossa vida, Ele permite acontecer. Seja bom, seja ruim, Ele permite. E muitas vezes a situação vem para nós, para nos afrontar, vem para tentar tirar a nossa paz.
mas a gente não consegue entender. Mas só que se a gente for analisar, a gente tem que glorificar a Deus e agradecer ao Senhor. Por que essa situação está acontecendo? Porque através dessa situação eu estou chegando mais perto do Senhor. Através dessa situação é um degrau a mais em oração, em santificação, é um degrau a mais em jejum, é um degrau a mais na dedicação diante de Deus. Porque se tudo for tranquilo na tua vida, você fica despercebido com as coisas deste mundo. Então muitas vezes Deus permite muitas coisas acontecer em nossas vidas, para que nós venhamos se despertar, para que nós venhamos acordar para a vida. Não para a vida deste mundo, mas para a vida celestial, para a vida do reino de Deus, para estar mais pertinho dele e reconhecer que é ele que está conosco e nós não somos nada sem ele. Nós somos ser humano, nós somos pobres e miseráveis em cima dessa terra. Daqui nós não trouxe nada e nem vai levar nada. Então nós tudo tem que agradecer a Deus e depositar tudo no reino de Deus. Ah, você quer dizer que tem que apoiar as finanças, tudo grande? Não, não é isso. Mas nós temos que se dedicar o nosso tempo, nós temos que se dedicar a nossa vida para o reino do Senhor, porque é para lá que nós vamos, aquele que quer ir. Aleluia, Jesus. E Pedro, ele também não entendeu por que Judas fez isso com ele, com Jesus. E o Pedro, por amar Jesus tanto, ele não aceitava. Aleluia, Jesus. Eu estava examinando, ele não aceitava que Jesus fosse para aquela cruz, fosse preso, fosse acontecer tudo o que aconteceu com ele. Então Pedro achou que poderia salvar Jesus. Como nós, assim, muitas vezes, tenta ajudar um irmão, tenta ajudar o próximo a se livrar de uma situação difícil, uma situação terrível, né? Que às vezes cabe nós ajudar. E nessa situação Pedro pensou que ia ajudar Jesus. Mas ele não conseguiu, porque era a hora de Jesus, era o tempo de Jesus, tinha que se cumprir o que ele veio fazer. E ele não conseguiu, e na hora que aconteceu tudo, ele correu. Como ele não conseguiu fazer nada, e viu que não dava mais nada, né, para fazer, ele correu e se escondeu da multidão, se escondeu do povo. E ele ficou quietinho. Mas veio uma mulher apontar ele. Eita glória! Quando nós estamos quietinhos no lugar, com medo, assustado das coisas que a gente está enfrentando ali, né? Do opressor, a gente está ali quietinho, tentando analisar o que é, como fazer. Sempre vem um ali para apontar a gente. Sempre Deus permite aquele vir ali apontar a gente e falar: você não é o servidor de Deus? Por que você está nessa situação? Por que você está clamando? Por que você está reclamando? Por que você está questionando? Você não serve um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus de milagre, como já foi falado nesta noite, um Deus de multiplicação? E por que você está nessa situação? Você não crê nesse Deus? E Deus permite para ver o que nós fazemos para provar a nossa fé. Aleluia. Na conversão minha no começo, eu passei por esse pequena situação. Eu não tinha entendimento. E eu fui comentar com uma tia minha que eu não estava bem, que a situação estava difícil. E ela olhou na minha cara e falou: você não é crente? Aquele tempo lá atrás, a palavra crente era uma palavra que dava um tom. Hoje é meio complicado. E aí eu não soube como responder para ela, porque eu não tinha sabedoria. E aí ela foi e me ajudou no que eu precisava. Só que aí eu nunca mais toquei no assunto com ela sobre nada. Mesmo que eu precisasse, eu nunca mais fui atrás dela. Porque aquilo dali foi um exemplo para mim. Eu não tinha entendimento, mas foi um exemplo. E foi para mim crescer, foi para mim aumentar a minha fé e acreditar mais. Se eu tinha saído do mundo, Deus tirou eu do mundo, Deus não ia deixar eu ficar mendigando pão. Deus não vai deixar você viver do jeito que você vive depois que Ele te tira de lá de fora. O Deus vai transformar a tua vida. Mas isso você tem que crer, ouvir a tua fé. Você tem que acreditar mais no Senhor e olhar para cima e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero a situação mudada, Senhor. Eu não tenho tanta fé, mas o Senhor me dá. Eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Então nós temos que acreditar
que os outros lá fora não entendem, Ele faz na nossa vida. Tem coisa que Deus faz na nossa vida que até a gente que serve o Senhor fica de boca aberta. Tem hora que a gente fala, só é Deus mesmo, só Deus, porque eu não acredito que eu consegui. Aleluia, Jesus. E nesse momento, ele correu, ele se escondeu, mas aquela mulher veio, que era do sumo sacerdote, apontar Pedro. Aleluia, Jesus. E ele negou Jesus. Mas ele não negou com maldade, ele não negou com com vergonha. Aleluia. Ele negou por causa que eu lendo essa palavra, essa negação. Aleluia, Jesus. Se a gente negar Jesus, a gente está negando o nosso propósito com Deus. O propósito que Deus tem na nossa vida. Não é negar Jesus, virar as costas para Ele, que Ele fez, mas está negando, porque Pedro, ele foi apacentor de ovelhas, ele foi cuidador das igrejas, aleluia. E por um momento ele negou o ministério. Por um momento tem vezes que a gente nega o nosso ministério diante do Senhor. E se nós negar o que Deus tem para nós, aleluia, Jesus, nós não vai poder fazer mais nada, porque é Deus que é tudo na nossa vida, aleluia. Eu não sei o que você está passando. Tem vezes que a estrada da nossa vida é reta, mas chega lá na frente, ela tem uma curva, e nessa curva a gente tem que ter sabedoria. É nessa curva que a gente tem que saber, porque muitas vezes a gente vai dar de topa com espinho, com pedras, nós vai dar de topa com muito impedimento, e nós não podemos negar o que o Senhor tem na nossa vida por causa de pouca coisa, porque pouca coisa para Deus não é nada. Para mim e para você talvez é difícil, mas Deus está sempre conosco, nos ajudando a prosseguir, a olhar para frente e falar: Senhor, nos ajuda, porque nós podemos passar esse obstáculo, nós podemos superar essa situação, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for comigo. Só basta nós não largar das mãos do Senhor, porque nós somos falhos. Pedro, aqui na palavra diz que Pedro voltou para trás. Glória a Deus, meu Pai. Pedro voltou, não onde eu li, mas aqui onde eu estava lendo. Pedro voltou para trás e voltou a pescar peixe como ele era, pescador de peixe. Aleluia, Jesus. Mas Jesus, um dia, ele estava bem tranquilo no mar, ele e Simão pescando. Jesus veio de encontro com eles. Então não adianta você negar o que Deus tem na tua vida, o chamado que Deus te chamou, o que Deus quer para você, porque você pode voltar para trás, você pode até ter um deslizo, você pode até errar, mas o nosso Deus, Ele não leva em consideração. Ele vai aonde você está de novo, te encontro, e Ele te perdoa e Ele te traga novamente, porque Ele não vai te perder para o Satanás aí fora, Ele não vai te perder para o inferno. Se Ele te escolheu, passa o que passar, passa glorificando o Senhor, porque de repente tudo acalma, a tempestade da tua vida vai passar, você vai cantar lá do outro lado, você vai superar essa situação. Aleluia, Jesus. E ele foi de encontro com Pedro, e Pedro correu e adorou e abraçou o Senhor novamente. Aleluia. Você já pensou a história de Jó? Se Jó também, ele nega os projetos que Deus tinha na vida dele, os planos que Deus tinha na vida dele, só porque Deus permitiu o diabo tocar na vida dele. Tocou na vida, tocou na carne, tocou na família, tocou em tudo, mas não tocou na alma, não tocou nos projetos. Ele não conseguiu tocar nos planos que o Senhor tinha para ele, pois o Senhor restituiu tudo em novo para Jó. E quem ficou envergonhado foi Satanás. Quem perdeu foi Satanás, porque ele não pôde fazer mais nada. Deus permitiu para dar uma lição para o Satanás, porque ele queria, porque queria tentar envergonhar o Senhor. Mas quem é o nosso Deus? Não tem outro além do nosso Deus. Nosso Deus é tudo. É o primeiro, é o hoje, é o amanhã, é o eternamente. Não tem outro Deus além do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Pedro, ele negou. E quando ele negou pela segunda vez, o galo cantou. E ele lembrou
o que o Senhor tinha falado. E ele afastou daquele lugar e chorou muito. Ele chorou, mas nesse choro, nesse arrependimento, ele reconheceu que ele errou. E ele se arrependeu de coração. E Deus, nem por isso, abandonou ele. Aleluia, Jesus. Você pode ter um deslizinho na sua vida, mas Deus não vai te abandonar. O homem pode virar as costas para você. O homem pode te desprezar. O pai pode desprezar o filho. O irmão pode desprezar o outro irmão. Mas o nosso Deus nunca desprezou ninguém. O nosso Deus, ele estava de braço estendido, esperando o filho pródigo. Quando ele voltou, ele fez tudo novo. Aleluia, Jesus. Ele fez tudo maravilhoso na vida do filho pródigo. Assim somos nós. Quem aqui já não teve os deslizos? Aleluia, Jesus. Na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pedro foi agraciado pela misericórdia do Senhor. Aleluia, Jesus. E ele teve a recompensa. Aleluia, Jesus. Porque Deus passou o que passou naquela cruz. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E voltou para os seus discípulos. E os seus discípulos pôde acreditar e ver o que o Senhor é verdadeiro. E jamais deixou eles na mão. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro, ele gaguejou, porque ele ficou com medo. Então ele negou. Aleluia, Jesus. Mas o nosso Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Deus é assim que Ele faz em nossas vidas. Aleluia. Não para por nada. Às vezes você pensa até em parar. Às vezes você pensa que está difícil, que você não vai conseguir. Às vezes você olha para você e acha: eu não vou conseguir, eu não sou nada, fulano é melhor do que eu, cicrano faz melhor do que eu. Tem um irmão que está mais tempo do que eu na presença do Senhor, e eu não vou conseguir, eu sou nova, eu não vou atravessar esse momento difícil. Mas não se preocupe, porque o nosso Deus, Ele sabe o quanto você pode aguentar, até onde você pode ir, porque se Ele te chamou, Ele capacita, Ele te sustenta, é Ele que responsabiliza pela tua vida, é Ele que te justifica diante da situação difícil, da hora que vem te apontar, da hora que vem te apontar as coisas ruins da tua vida, a hora que Satanás vem tentar falar algo para você, é Ele que justifica, é Ele que te ajuda, é Ele que luta por você e por mim, é Ele que está na batalha diante de nós, para que o diabo não venha permanecer sobre a nossa vida, porque quem tem que cair, tem batente retirada, é o diabo, não somos nós somos mais do que vencedor na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele não deixa o justo ser envergonhado. Aleluia, Jesus. Glória seja dada a Ti, meu Deus. E eu já vi pessoas a negar o Senhor, a voltar para trás, a se regressar para trás, e muitos já se desceu à sepultura. Eu já vi irmãos que pregavam muito bonito, ganhavam muitas almas para o Senhor, mas ele voltou para trás, ele negou, e nisso não deu tempo dele voltar para a graça, pela misericórdia, não deu tempo dele voltar para a presença do Senhor, e neste momento ele desceu à sepultura, e a palavra diz, aleluia, Jesus, oh glória a Deus, que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, mas ele perdeu a salvação, ele lutou tantos anos, eu conheci muitos, né, aleluia, Jesus, que ainda não era, eu não estava na presença, e eu conheci muitos que aconteceu dessa maneira, mas vem o que vier, porque o Senhor, Ele teve todo motivo, Ele teve toda a razão para desistir de mim e de você, porque nós não valemos nada em cima dessa terra, nós somos pobres e miseráveis, mas o Senhor, pela misericórdia dEle, o amor dEle é muito grande por mim e por você. Você é uma pedra preciosa para o Senhor, você é uma joia preciosa para Deus. Aleluia, Jesus. Deus, quando Ele escolhe, Ele não erra. Aleluia. Ele não é igual ao homem que ele erra, Ele não é igual ao homem que ele se arrependa, mas o nosso Deus, quando Ele cata, quando Ele vem e traga para a presença dEle, é porque as coisas é grande
aleluia, na nossa vida, aleluia, Jesus. Às vezes eu acho que coisas pequenininhas é tão grande, mas não. Os projetos do Senhor na minha e na tua vida é muito maior do que nós pensamos, é muito maior do que nós elevamos em nosso pensamento. Os caminhos do Senhor é muito maior do que os nossos caminhos, aleluia, Jesus. Por isso vale a pena nós prosseguir e não desistir. Aquele que quer morar na glória tem que resistir os dias maus dessa vida, tem que resistir, nem que vai caminhando, vai de joelho, vai chorando, vai clamando, tá doendo, mas prossiga, tá chorando, continua, tá sangrando, não para, porque vale a pena nós morar lá no céu, porque aqui tudo vai ficar, aqui nada nós vamos levar, e vale a pena nós fazer esse esforço, porque um dia eu quero ver o nosso Deus, um dia eu quero ver a igreja lá na glória, e aqui tudo vai ficar, e eu não quero ficar aqui, porque eu já vivi uns momentos difíceis nessa terra, eu já vivi lá fora, e não é fácil, porque quando está lá fora, nós somos usados pelo diabo, pelo Satanás, ele pisa em nós somos tapete dele, mas o Senhor, quando ele pega, ele faz de nós rainha, ele faz de nós príncipe, ele faz de nós herdeiros, ele faz de nós vencedor, e o diabo não aceita isso aí, então ele tenta de todas as maneiras, ele vem afrontar nós a todos os dias, e todos os dias você tem que se levantar preparado para vencer um leão, para vencer, aleluia, Jesus, um urso, mas vale a pena, porque quando chega a tarde, você olha para cima, você deita em sua cama, e você fala, Senhor, valeu a pena mais um dia, obrigado porque o Senhor me deu mais uma batalha vencida, porque quem luta por mim e por você é o nosso Deus. Se depender de nós não fazemos nada, pois nós não temos força de nada, porque a dorzinha, a pressão já cai, as forças já se acabam, mas o nosso Deus é o nosso poderoso, e tudo que nós precisamos está com Ele, e quando nós precisamos de um socorro, nós pedimos para Ele, quando nós achamos que nós vamos falecer, nós seguramos nas mãos dEle e Ele nos sustenta, aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então não desista nesta noite. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua causa, eu não sei se você está lutando para se libertar de algo, de coisas de lá do mundo, mas continua, porque Deus vai te dar a vitória, porque quando a gente vem lá do mundo, a gente traz muita bagagem, é tanta bagagem que a gente traz. Aí a palavra diz lá em Mateus, acho que é 11 ou é 12, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que os aliviarei, o meu fardo é leve, e o fardo do Senhor é leve para nós. Só que tem hora que a gente acha que não vai vencer, mas não é culpa do nosso Deus, é porque o diabo ele cutuca noite e dia nossas vidas, ele cutuca. Meu sobrinho estava pedindo oração para mim ontem à noite, que eu tirei essa palavra e falei, Senhor, e ele pedindo oração, tia, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas se eu vou dormir de tarde, ele estuda de manhã, eu trabalho à noite, se eu vou dormir à tarde ou à noite quando eu chego, tem algo que me segura na cama, e eu não consigo me libertar, me prende, me paralisa. E esse dia eu peguei numa mão e eu falei, agora você vai me ouvir, o sangue de Jesus tem poder. Ele começou a falar o nome de Jesus, e aí aquela mão soltou dele, e eu falei para ele, eu falei, a tua casa está com as portas abertas. Tentei explicar para ele, pois ele só tem 16 anos. Aí tentei explicar para ele, quando a gente está na presença, a casa da gente, a gente limpa a casa, e você, como que fala, eu falei, a casa da gente limpa, e a gente vai cuidando para não sujar, então se torna tudo sempre limpa. Então assim, a casa da gente espiritual, quando você está na presença, fica tudo mais fácil.
Porque o Espírito Santo está com você, o Senhor faz morada, o Senhor te protege. E se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você para te guardar, para te livrar. Mas se você sai da presença, a tua casa suja, as portas continuam abertas e ele entra. E ele não precisa de muita coisa para entrar. É uma brechinha que dá e ele entra. E eu comentei com ele, faz isso, faz aquilo outro, mas volta para a presença. Volta para a presença. E eu fui orar, eu falei, Senhor, eu não vou apanhar minhas mãos, mas dessa vez, Senhor, me ouve. Deixa ele dormir, mas inquieta ele, para que ele volte para os teus caminhos. E quando foi hoje, eu perguntei, como que tá? Tá tudo bem, hoje eu consegui dormir. Falei, amém. Falei, não só lembra e não esquece, mas põe em prática tudo que nós conversamos. Aleluia. Assim é o diabo que faz com nossas vidas. Se você está aqui dentro, você acha que está difícil. Para, não está difícil. Não está difícil. Porque os céus nós temos que tomar força, o caminho é estreito. E nós temos que caminhar no caminho estreito para que nós chegamos e nós recebemos a nossa coroa. E se nós ficar lá fora, o caminho é largo, mas é tudo pior. E se você descer lá fora, se você descer a sepultura, não tem mais jeito. Aleluia, Jesus. E eu creio que cada um que está aqui nesta noite tem esperança e quer morar no céu. Só que tem muitos que às vezes quando vem a provação, vem a luta, vem um momento difícil, pensa em parar, mas não para, continua, pede para o Senhor a misericórdia e continua, porque vai passar. O deserto não é para toda a vida, o deserto é para nos ensinar como nós faz faculdade aí fora, para nós passar, para nós ter alguém, para nós ter algo grande em nossas vidas. Assim nós estamos diante do Senhor. Cada etapa nós temos um problema para passar, um deserto para passar, uma dificuldade para passar, mas aquela dificuldade não vai permanecer, aquele problema não vai ficar em nossas vidas, em sua vida. Você vai atravessar, você vai conseguir. Não desista, tenha mais fé, continua, não olha para trás, não olha como Jonas olhou para trás e tomou outro rumo, porque não vai adiantar, porque aonde você for, os olhos do Senhor é como a chama de fogo, Ele está atento sobre a minha e a tua vida. Não adianta nós se esconder, nós podemos até tentar se esconder do homem, mas de Deus nós não se escondemos, e aonde nós for o que fizer, o Senhor vai lá buscar nós, e o Senhor busca, e o tratamento não é bom. Quando o Senhor volta a buscar nós lá fora, por nossa rebeldia, o tratamento não é bom. Continua aqui na casa do Senhor, continua na presença, continua fazendo a vontade do Senhor, porque a prova não vai te matar. Este momento difícil não é para a tua morte, mas está lapidando a tua vida, está tirando coisa ruim de dentro de você, para que você venha adquirir coisas boas, coisas novas, você venha adquirir experiência. Então continua com essa prova, porque ela vai passar e você vai glorificar o nome do Senhor. Para de questionar, para de reclamar, para de olhar para baixo, porque quem olha para baixo é quem não tem esperança, quem não tem Deus vivo na nossa vida. Aquele que olha para baixo é porque ele não conhece o nosso Deus, porque o nosso Deus está lá em cima. E se você olhar somente para Ele, você não vai ter tempo de olhar para baixo, para o seu fracasso. Aleluia, Jesus. Quando você estiver olhando para o Senhor, você não vai ter tempo de olhar para a esquerda nem para a direita. Você não vai ter tempo de ver as coisas ruins. Você não vai ter tempo de ver o tempo passar. Você não vai ter tempo de ver os problemas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez eu escutei uma ilustração. Um rapaz falou para o pastor que queria falar com o pastor depois que terminasse o culto. E o pastor falou, estou aqui, acabou o culto, vamos conversar. E o rapaz falou, o jovem falou para o pastor, pastor, eu não vou mais ficar na igreja, eu vou sair da igreja. Mas o pastor queria saber o porquê. E ele falou, pastor, eu vejo isso, vejo aquilo, vejo assim, vejo assim.
muitas coisas. E o pastor falou, você não sai da igreja. Ele falou, não, pastor, já tomei a decisão. E o pastor falou para ele, então vamos fazer o seguinte. Você pega um copo de água bem cheio na boca. Não sei se alguém já ouviu essa instrução. Você pega esse copo de água e rodia a igreja 10 vezes. Mas atento. Você não pode deixar aí cair uma gotinha dessa água do copo. E depois que você rodear tudinho, você volta a conversar comigo. E o rapaz foi fazer porque ficou curioso. O que a história dele tinha a ver com aquele copo d'água? E ele fez como o pastor falou. E ele voltou e sentou e o pastor falou, e aí? O que aconteceu? Ele falou, pastor, eu não deixei cair nada. Do jeito que eu peguei o copo d'água, eu dei as voltas e está aqui. Ele falou, então, é isso que eu queria que você enxergasse. É que você fica olhando muita coisa. Você está com tempo demais. Você olha para cá, você olha para lá, você olha para o outro lado, você olha para o chão. E você está com tempo demais. E é onde a tua fé está esfriando, você não está sendo edificado. Para de olhar para as coisas, para de olhar para a situação. Olha para o Senhor, olha só para Deus. Busca mais o Senhor, se dedica ao Senhor, se busca mais santidade. Vai jejuar, vai orar. Aleluia, Jesus. E ele falou, ah tá, pastor. Então, o pastor falou, não caiu uma água. É desse jeito. E o Senhor está olhando para você. Ele falou, pastor, desisto, eu não vou sair mais da igreja. A partir de hoje eu vou mudar. Aleluia, Jesus. E assim é a minha e a sua vida. Se nós ficar olhando para A, para B e a situação, o tempo ele passa muito ligeiro. Ele não volta. É a gente que tem que correr contra o tempo. Não é mesmo assim? Tem hora no serviço? Ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, aquele outro, uma hora na hora. E a gente corre contra o tempo. E nós temos que correr contra o tempo, igreja, porque Jesus está voltando. Jesus está na portas para buscar a tua igreja. E se nós ficar olhando para lá e olhar para cá, e se nós não ficar despercebido, o Senhor vai vir buscar a tua igreja. E quando nós chegar no dia de culto aqui, as portas vão estar fechadas. Aquele que tem chave, como muitos têm, vai abrir a igreja. Mas o culto não vai acontecer. Os irmãos não vão chegar. Por quê? Porque o Senhor já veio buscar a tua igreja. E muitos que estão despercebidos. Jesus querido, aquele que está despercebido não vai escutar a trombeta tocar, porque a trombeta vai tocar, e aquele que está bem atento, que está ligado no trono do Senhor, no reino do Senhor, ele vai escutar a trombeta tocar, e esse vai subir. Por isso nós temos que correr contra o tempo. O tempo não espera, igreja, o tempo está aí, e nós temos que, não podemos cochilar nem ficar despercebido, nós temos que acelerar os nossos passos diante do Senhor. Se você orava 20 minutos, ora mais. Se você jejuava 10 minutos, jejua mais. Se você cantava, canta mais. Se você adorava, adora mais. Tudo que você fazia, faz ao dobro. Se você adorava o Senhor em ofertas e adoração, faça mais ao Senhor, porque o Senhor está voltando. Não se preocupe com as coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra ninguém vai levar, não. Nós temos que se preocupar com a nossa alma, porque essa nossa alma não pode ficar aqui, porque se ela ficar aqui, nós vamos por o tormento eterno. Nós não podemos ficar aqui, aleluia, Jesus. Nós já sofremos na carne e nós temos que prosseguir diante do Senhor para estar lá na glória, aleluia. E Pedro, ele não negou por maldade, ele não negou com medo, ele não negou com vergonha de Jesus, mas ele negou e ele não sabia que ele tinha acabado de negar os propósitos de Deus na sua vida. Mas Deus lá na frente pegou ele de volta e restituiu o propósito que Deus tinha na vida dele. Por isso eu falo novamente, igreja, não adianta nós correr, porque o que é do Senhor é do Senhor. Ou você vem por amor ou você vem pela dor. E pela dor tem dois lados bons. A dor, você permanece. E quando o diabo me soprar no teu ouvido,
você lembra da onde Deus te tirou. Você lembra da onde você saiu. Você lembra o que você passou. E você permanece. Você fica um soldado corajoso. Você fala, venha o que vier, mas eu não desisto. Porque você vai lembrar. E por amor, muitas vezes, muitos vêm pela emoção. E é onde que corre o risco. Que às vezes vem um vento, não está preparado e vai lá para fora. Mas o Senhor vai lá e busca de novo. Aleluia. Mas aí o Senhor traga com carinho, porque sabe que ele vacilou sem querer, como Pedro fez. Pedro foi um exemplo para ele, porque depois ele entendeu que o propósito do Senhor cumpriu na vida dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, até que o Senhor tem falado no meu coração. Se eu passar daqui, é de mim. Aleluia, Jesus. E se faltou algo da minha parte, que o Espírito Santo venha completar na vida de cada um, amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e glória ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Você prestou bem atenção nesta palavra poderosa da parte de Deus? Leve esta palavra guardada na tábua dos vossos corações. Guarde esta palavra, medite nela em casa. Note que esta palavra que foi pregada, falando ali do apóstolo Pedro, um apóstolo que teve uma grande dificuldade, chegou ao ponto de negar Jesus 3 vezes. E por que Satanás às vezes ele tenta dessa maneira contra alguns homens e contra algumas mulheres? Porque esses homens e essas mulheres têm um grande chamado de Deus. E Satanás, sabendo disso, não querendo que isso se cumpra na vida deste homem, na vida desta mulher, o que ele tenta fazer é atrapalhar o teu caminho, que você venha negar o Senhor Jesus, que você venha se afastar da presença de Deus e que você fique no mundo. Assim, você não se torna uma pedra de tropeço para ele. Porque o quanto é difícil para um grande pregador de Deus se permanecer na presença. A missionária falou desde o começo da pregação. Eu conheço homens de Deus que pregavam muito, hoje estão no mundo. Eu conheço pastores que pastoreavam igreja, hoje são mendigos. Eu conheci pastor que trabalhou comigo 2 anos. Morava aqui em Nova Esperança, pastor. O irmão Simval também conhecia. Tem grandes homens e mulheres de Deus que o diabo foi lá, tentou até conseguir tirar da presença dele. Por quê? Porque quando esses homens e essas mulheres eles estão fazendo a vontade de Deus, se torna uma pedra de tropeço para Satanás. E Satanás vai tentar dia e noite contra a tua vida. Às vezes você pode dizer, pastor, tu não sabe quanto minha vida é difícil, tu não sabe quantas lutas eu enfrento, tu não sabe o que eu passo dia a dia. É porque você tem um grande chamado de Deus na tua vida. Se coloca na presença do Senhor, que muito o Senhor vai te usar. Amém? Meus amados, Deus abençoe a vida de cada um dos vossos irmãos que está aqui hoje. É uma grande alegria receber o pastor Donizete. Deus abençoe sua vida, meu amado. A grande alegria mesmo, foi um prazer receber o irmão aqui. Para quem não sabe, o pastor Donizete é pai do querido pastor Cleiton e do querido irmão Kleber, que já está conosco um certo tempo. Deus abençoe, e não somente ele, mas veio também com a esposa. Deus abençoe sua vida. E veio com a filha, né? Deus abençoe. E os netos também, que já é de casa. Deus abençoe a vida de vocês. Volte sempre. Vocês são muito bem-vindos aqui para estar adorando a Deus conosco, amém? Tem também o vaso que está ali primeira vez hoje conosco. Como é o nome do vaso? Eu fui ali cumprimentar, esqueci de perguntar o nome. Patrick, Deus abençoe sua vida. Você é muito bem-vindo aqui. Primeira vez que está conosco. Mas sempre quiser estar novamente aqui adorando a Deus, ouvindo a palavra, você é muito bem-vindo a este lugar. Deus abençoe a sua vida. Tem o nosso irmão Márcio também. Não é a primeira vez, já é a segunda, né, irmão Márcio? Deus abençoe sua vida. Volte sempre em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo aqui para estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Creio que ninguém mais está conosco. Quem está conosco é já a segunda, terceira ou quarta vez. Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Esta palavra que foi pregada hoje aqui, já vou estar encerrando, faltam uns minutinhos ainda.
Uma palavra poderosa. Para resumir, não vou pregar em cima da pregação da missionária, palavra poderosa. Para resumir o que ela pregou aqui. Depois que passou essa aprovação, você viu o final da mensagem? Pedro foi levantado como um grande apóstolo de Deus, a ponto de ser o único que, quando passava, a sua sombra se projetava sobre um enfermo e sobre um endemoniado, e ele era curado. Atos capítulo 5, versículo 15. Depois, lendo a tua Bíblia, você vai ver isso aí. A sombra dele se projetava e as pessoas eram curadas, e demônios eram expulsos. Por isso tanta luta no começo, por isso toda dificuldade no começo, porque o chamado para o futuro é muito grande, e o diabo quer barrar esse chamado. Deixa eu te perguntar algo. Tem aqui no nosso meio alguém que está passando pela grande dificuldade e quer receber uma oração hoje, nesta noite, neste momento? Antes da gente terminar, vem aqui, Vaz, em nome de Jesus. Antes da gente encerrar, vem aqui que eu vou orar pela tua vida. Que o Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera também no futuro. Você crê nisso, Márcio, em nome de Jesus? Faz assim com as tuas mãos, ó. Feche teus olhos. Igreja, se for de fé, estenda as suas mãos para cá. Vamos estar orando pelo nosso irmão, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus vivo e Deus santo, aqui está o teu servo, e eu venho te clamar agora pela vida dele, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu venho te pedir, derrama fogo do céu neste momento no mundo espiritual, e tudo aquilo que não provém de ti joga por terra agora. Agora, em nome do Senhor Jesus, vai queimando tudo aquilo que não provém de ti. Todo laço do diabo contra a vida dele, todo laço de Satanás contra a vida dele, tudo que o diabo está tentando destruir a casa dele, destruir a família dele, destruir a vida dele, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus amado de Nazaré, porque eu creio que o Senhor ainda liberta, eu creio que o Senhor ainda quebra correntes, eu creio que o Senhor quebra o jugo do diabo, eu creio que o Senhor pode realizar curas e milagres, e eu venho te pedir neste momento, Pai, põe as tuas mãos agora, Senhor. Agora, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor, põe as tuas mãos desde o alto da cabeça dele até as plantas dos pés dele, e vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora, Jesus. Que não sejam as minhas mãos, porque nada posso fazer, mas eu sei que aonde o Senhor toca, sai diferente. Aonde o Senhor toca, Pai, algo acontece. E eu venho reclamar agora neste momento, venha libertar a vida deste jovem por tudo aquilo que ele está passando, pelos problemas que ele está enfrentando, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quebra agora, Pai, joga por terra agora todo demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus. Perca tuas forças agora, e que o Senhor vai libertando ele agora do mundo do vício, que seja ele qual for, que o Senhor quebre agora, papai, porque o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda transforma, e tantas pessoas que o Senhor transformou, o Senhor pode também transformar ele, em nome do Senhor Jesus. Toca, papai, vai tocando, Jesus, vai tocando desde o alto da cabeça, vai passando por cada parte do corpo dele agora. Se tem algo que o inimigo está tentando, eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré agora, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tudo aquilo que não provém de ti, em nome do Senhor Jesus, cai por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai? Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Faça com as tuas mãos, Pai. Amém. Feche teus olhos. Deus querido, Deus eterno, essa mulher que está aqui apresentando o filho dela, eu não sei quem é, eu não conheço, não sei onde está, mas o Senhor conhece. Senhor, visita ele lá agora, Pai, aonde quer que ele esteja, dando livramento, dando graça para ele.
livrando ele deste mundo, papai, de Satanás, porque a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, e o diabo está tentando tragar a vida de todos aqueles que estão lá fora, Pai amado e Pai querido. Em nome do Senhor, através da vida dela, alcança ele agora, meu Jesus, vai alcançando a vida dele, vai dando livramento para ele, para a casa dele, para a família dele, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Eu venho te pedir agora, papai, porque eu não posso colocar as minhas mãos lá, mas o Senhor é um Deus que põe as tuas mãos poderosas em cima desta igreja, mas também alcança aquele que está lá fora, alcança aquele que está caído, levanta, alcança aquele pai que está fraco e dá força para ele, renova a força, Pai, daquele que não consegue mais. Então eu venho te pedir em nome do Senhor Jesus, vai alcançando a vida dele, em nome do Senhor que eu te peço, é o que eu te clamo e desde já te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Deus vai alcançar ele, em nome de Jesus. Senhor, abençoa este povo que hoje ouviu a tua santa palavra. Coloque, Pai, no coração de cada um esta palavra poderosa, e que esta palavra venha frutificar na vida de cada um, que cada um saia daqui transformado, abençoado, e vá para os seus lares, Pai, protegidos e guardados, em nome do Senhor Jesus. Faça assim com tuas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com toda essa igreja, não somente nesta noite, mas para todo sempre, a igreja que espera a vinda do Filho do Homem. Diga bem alto e bem forte comigo: amém. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é o nosso pastor. Deus abençoe e cumprimente o mundo da paz do Senhor Jesus.